Um Nordeste rico, diferente do que se pensa tradicionalmente e até, de certa forma, de alguns clichês do cinema brasileiro, como o pano de fundo, as festas da vaquejada, evento que movimenta toda a região. Esse é Boi Neon, filme dirigido por Gabriel Mascaro, que faz um sucesso enorme por festivais do Brasil e do exterior e que finalmente está chegando aos cinemas. O Gabriel está aqui no Metrópolis, ao lado da atriz Maeve Jenkins e do ator Vinícius de Oliveira. Boa noite, sejam muito bem-vindos ao Metrópolis. Boa noite. Antes da gente começar o papo, vamos ver uma cena do filme? Vamos. Vamos lá, então. Oi, meninos, tudo bem? Vamos comprar um perfuminho hoje? Tô aqui com um catálogo cheio de coisas novas da Jequiá. Jequi o quê? Jequiá. Jequiá é marca de perfume, de creme de passar na cara. Ela não sabe o que é isso, não, ela é bronca. E tu entende de perfume? Poxa, eu entendo, somente básico, mas eu entendo, viu? Tô bronca, né, Iremar? Mas não sei o que ganha a vida pegando de bosta de boi. Ai! Que horror! Não escolho perfume olhando o livrinho, não. Escolho perfume sentindo cheiro. Não tem problema não, tô com um mostruário aqui. Daí se você quiser pode cheirar também. Você não conhece não a Jequiá? A Jequiá é uma das empresas do Rio de cosméticos, assim, das maiores aqui do Brasil. A gente tem muito produto, assim, tem pra cabelo, tem tratamento de pele, tem uma linha só de maquiagem, tem completa, assim, com lápis, delineador, batom, rímel. Ah, e a gente tem uma linha que é só de perfume masculino, e é exclusiva, viu? É, tem que ser, tem que ser bem forte, viu? Porque eles passam o dia cheirando a bosta. Chega, volta aqui para o estúdio para a gente começar a nossa conversa aqui. Gabriel, por que você resolveu fazer o filme que mostrasse vaquejadas, bastidores? Qual foi a primeira ideia? Eu sempre cresci pensando muito sobre esse imaginário que foi construído sobre o Nordeste, né? O Nordeste é uma invenção e essa invenção tem um imaginário por trás. Muita abordagem na literatura, no cinema, né, foi construída como o Nordeste, como o espaço da saudade, das pessoas que vieram para o Sudeste e cantam essa lembrança, né, de um lugar, né, quase que ficou museificado, né? E eu acho que o Nordeste que eu conheço, que alimenta, né, artisticamente, é repensar e pensar esse Nordeste contemporaneizado. Então, cada viagem que eu faço no interior, eu percebo que é um lugar em transformação, um lugar que os jovens não pensam mais em sair de lá. Então, é esse Nordeste que eu quis retratar, né? Um Nordeste que o conflito não é mais ir embora para o Sudeste, e sim transformar as vidas lá mesmo, né? Então, um filme sobre relação humana, sobre o cotidiano dessas pessoas que são os personagens maravilhosos, especiais, diferentes. E o filme acompanha aí o dia a dia deles. Claro, um filme que surpreende todo mundo que vê. Surpreendeu os atores quando os atores viram? Maeve, você se surpreendeu quando viu no Festival do Rio? Ai, sim. Não, porque é diferente. Imagina só, uma coisa é você ler um roteiro e participar de algumas gravações. Outra coisa é você ver um filme pronto. Não, inclusive já outra coisa, eu tinha visto um corte do filme no computador, que não era o corte final, mas era um corte bem evoluído já no computador. E assim, do corte do computador pro cinema já foi É outra coisa, assim. Cinema é uma loucura, né? Assim, só o tamanho da tela já te dá Você já entra naquele universo de uma outra maneira, assim. É outro... cada pequeno detalhe e 2 segundos a mais de uma cena mudam já a tua relação com a narrativa, né? Então... Eu queria uma coisa que me chamou a atenção no filme, e vocês, como atores, quando receberam, quando foram interpretar, eu gostaria que vocês falassem também, é que não fica nada muito definido a respeito daqueles papéis. Tanto a questão de gênero, como quem são aquelas pessoas. Você sentiu, percebeu isso? Provavelmente sim. E o que você quis passar com o seu Júnior, o seu vaqueiro? Como o Gabriel disse, né? A coisa da transformação e a gente não ficar parado, né? O personagem que não é parado, né? Ele está em movimento com o boi, tem toda uma relação e tem uma relação fora daquilo, né? Então, essa evolução, a evolução de mentalidade e das possibilidades, né? O que é possível ser feito, o que é possível a gente trazer para a gente, né? Essa transformação que é muito clara. Você já tinha convivido com com as vaquejadas, essas coisas assim? Não, foi a primeira vez, foi um grande desafio, porque... Ele morre de medo de boi. Morre de medo de boi.
Isso nem encostava Pois no é. boi. Não, e depois eu tive que aprender a lidar com o boi, né? Porque a gente tem uma ideia, né? Quando recebe o roteiro, fala, legal, vou lá brincar com o boi, né? Brincar com o boi. E aí, quando você chega no lugar que você vê, fica de frente com o boi mesmo, e o boi quer te pegar, você fala, meu amigo, ou eu sou eu ou é o boi. Era diferente, Então, ela adorou o caminhão já. Ela, quando acabou o filme, ela queria comprar o caminhão. Gostou de ser caminhoneira? Nossa, eu amei. Nossa, eu queria, inclusive, tinha cena, porque eles nem me pediram, inclusive, para eu dirigir mesmo. Eu saía na estrada, assim, com o meu professor de... Tinha um caminhoneiro lá, o Cadeado, que me deu aulas. Era um caminhão de 15 metros, Cunha, com 25 bois atrás. Nossa, você aprendeu em quanto tempo a dirigir esse caminhão? 15 dias. Em 15 dias já virou uma caminhoneira? Não, e foi muito engraçado, porque a Fátima Toledo fez a nossa preparação e tinha uma cena que a gente fazia dirigindo dentro do caminhão, então a gente ia ensaiar e saía com a Fátima. E eu estava aprendendo ainda, então a Fátima, ela é toda, a Fátima é aquela figura forte e tal, então vamos lá, vai, Maeve, não sei o quê. E quando eu começava a dirigir, ela achou que eu via a Fátima ficar frágil, assim, realmente. Ai, Maeve, pelo amor de Deus. Mas eu dirigi direitinho no final. Esses atores prepararam a Fátima nesse filme, né? Deixa eu colocar uma questão aqui importante também, que é essa questão que surpreende o público que está acostumado a ver um determinado tipo de Nordeste, que ali subverte a ideia do Nordeste. E também uma questão que eu já vi você falando e você coloca muito bem, que você até coloca uma palavra interessante, a questão do gênero, que você fala da dilatação dos gêneros. Vamos explicar, né? Porque o papel do Juliano Casarré, que é o Iremar, ele faz um vaqueiro, viril, etc., mas que o sonho dele é ser estilista. Mas vai aí. Eu acho que o ponto de partida é esse, num primeiro momento, apresentar essas várias possibilidades, né? Desses gêneros que estão mais, na verdade, em rotação, em fluidez, de novas possibilidades. Então, acho que o filme apresenta essas premissas de um vaqueiro que quer trabalhar com roupa, com moda, de um vaqueiro que cuida do cabelo, cabelo. E que ressignifica novas referências de um masculino naquele lugar, né? Que a priori a gente acha que é bruto, machão, né? Então, acho que ele traz essa sensibilidade, né, de um cara que cuida do cabelo com chapinha no cabelo. Isso. E a Maeve que atua como a galega dirigindo um caminhão, né? Mas isso não é necessariamente uma inversão. E o filme, aos poucos, né, tenta trabalhar isso de forma muito humana, onde isso não é necessariamente uma inversão de papéis de gênero, mas sim uma dilatação de possibilidades. Então, isso acontece mesmo na vida real? Durante a pesquisa, eu conheci muitas caminhoneiras, conheci vários vaqueiros que têm cabelo grande. É muito comum a moda de fazer a sobrancelha entre os homens da região. Isso não necessariamente afeta o clichê da masculinidade deles. Assim, claro. Eles estão desafiando isso e é muito assim, importante para mim, né, ressignificar essa leitura que a gente tem do Nordeste, claro, estereotipada e clichê. Né? Eu acho que o Nordeste se contemporaneizou. A gente precisa olhar para esse Nordeste de forma diferente, né? E pensar novas complexidades que surgiram nesse lugar e não né, historicamente, que cristalizaram no nosso imaginário. Né? Claro. Vamos lembrar também que não está aqui, é colega de vocês, o Juliano Casarré, que inclusive tem algumas cenas que poderiam, não sei como é que foram por todos esses festivais, são 30 festivais que o filme já passou, são 14 prêmios, 4 de melhor filme, mas o que as pessoas falam em diferentes lugares sobre a nudez masculina, que ainda não sei porque existe um certo pudor de mostrar a nudez masculina no cinema, e a cena de sexo com uma grávida. O que falaram nos lugares onde vocês já mostraram o filme? Começar? Bom, o Gabriel acho que vai falar com mais propriedade porque ele rodou o mundo inteiro aí com o filme, mas acho que o primeiro impacto que eu vejo assim, causar nas pessoas é a potência de vida nessas cenas de sexo, que a primeira pergunta que as pessoas fazem é: mas essas cenas são reais? Aconteceu, minha filha, de verdade. Aconteceu, Ela estava grávida mesmo? Ela estava, sim, a grávida é real. Agora... Não, porque tem muita gente que ainda pensa numa certa coisa sagrada da mulher grávida, que a mulher grávida não teria desejo, né? A mulher grávida tem desejo e faz sexo. Claro. Né? Bom, eu acho lindo, desculpa, eu acho lindo isso no filme. Inclusive, eu me lembro que eu estava muito tensa. Acho que para nós atores é sempre delicado essa coisa de a cena de sexo, a cena do nu, ou né, assim, não
não que seja uma questão moral, nossa, imagina, mas enfim, né? Como é que seu corpo vai ser usado e tal. E eu me lembro que eu estava super tensa, evidentemente, com isso o Vinícius também estava. E eu conversava muito com o Gabriel, mas Gabriel, como é que vai ser, não sei o quê, nananã. E me interessava muito quando o Gabriel, me lembro que eu relaxei para fazer a nossa cena. Eu tenho uma cena de sexo com o Vinícius. Sim. E eu me entreguei completamente, que eu entendi que eu falei, opa, saquei o que esse cara quer fazer e vou de peito aberto, assim. Que foi quando eu vi o que o Gabriel fez com a cena de no coletivo masculino. Sim. Que eu achei belíssimo, assim, e que eu particularmente vi, não sei se já vi, cenas no cinema onde a câmera observava o corpo masculino daquela forma. Estou muito acostumada a ver isso com o corpo feminino, então aquilo para mim falou, nossa, existe que muito lindo. pudor em mostrar a nudez masculina. Masculina. Mas o que o Francis Ford Coppola, que é seu amigo, janta com você nos festivais, e eu estou falando, e é verdade, porque ele esteve agora hospedado num castelo, que não é de caras, num castelo de um rei, de um príncipe, no Marrocos, e jantou com Coppola logo após. O que o Coppola falou? Não, ele não é meu amigo, eu tenho que desfazer isso. Não, foi um acontecimento muito surreal, foi um festival de Marrakech e tive o privilégio de estar nesse festival e o presidente do júri era o Coppola e recebi o prêmio de melhor diretor das mãos do Coppola. Então foi uma felicidade, foi o troféu mais pesado da minha vida, né? Então... Nossa, receber o prêmio de melhor diretor das mãos do Coppola é sensacional. Foi especial. Mas em relação a isso, eu acho que em relação ao corpo que você pergunta, acho que o filme trabalha de forma muito honesta a forma de olhar para o corpo, né? Para mim é um filme muito sobre o corpo nessa paisagem de transformação. E a gente vai trabalhando o corpo nessa presença corpórea dos personagens ao longo do filme. É um filme que a gente não sabe de onde as pessoas veio, de onde as pessoas vão depois desse filme, mas assim, é um filme que a escritura do filme é nessa presença corpórea, né? Que o filme, né, acompanha nesse cotidiano, né? Então, o corpo ele vai sendo debatido e construído ao longo do filme, inclusive com os animais, né, que tem uma relação de leitura também muito forte, os animais presentes naquele jogo corpóreo que mistura uma exploração, que mistura várias coisas muito fortes, né? Prazer também, né? Tem uma cena que um rapaz está massageando um cavalo de forma muito surpreendente, né? Claro. Uma égua praticamente em estado de tantra, né, sendo massageada, né? Então, acho que é isso que você coloca assim, né? O filme trabalha com aquela cena da sexo com a mulher grávida. Num primeiro momento, a gente acha que é um tabu, né? Essa coisa da imagem da mulher grávida é forte, né? Choca. Mas o tempo, nesse filme, é muito político. Ele se encarrega de desconstruir uma série de coisas que o filme mostra num primeiro momento e o tempo, ele desloca esse olhar para uma outra possibilidade de olhar para essas coisas, né? Tem uma cena que para mim, muito especial, que o Coppola, inclusive, mencionou, que é quando ele está fazendo a chapinha. E ele falou que riu muito nessa cena, achou muito engraçada. Mas a cena é longa e mostra ela olhando para ele de forma muito curiosa e generosa, achando ele um gato. Eu falei para ele que ele é muito mais bonito com a chapinha no cabelo, mas ele cortou logo quando ele acabou, né? Ele devia ter continuado. Vinícius de Oliveira. E eu, Loura, Se Deus vier que vem armado, que foi o filme mais recente que você trouxe aqui no Metrópole. Só diga para nós aqui, para a gente encerrar, infelizmente já está no fim da nossa entrevista, quando estreia? No Brasil? 14 de janeiro. 14 de janeiro, que é ser essa quinta-feira, na outra quinta-feira. E com toda essa expectativa que está, e eu já vi, recomendo para vocês. Parabéns novamente pelo trabalho de vocês. Muito obrigado. Sensacional. Voltem sempre ao Metrópolis. Uma alegria imensa. Tá ok? Obrigada. Até a próxima, então. Valeu, obrigado.